Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Guardiões da Fé Católica. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Face, sobretudo os grupos da paróquia, dos amigos católicos ou até não católicos que você não conhece, para que as pessoas tenham acesso a informações sobre a Igreja Católica de maneira confiável e correta. Bom, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a diferença entre revelação privada e revelação pública. O que acontece? Muita gente confunde esses dois termos com muita facilidade. Vamos tentar explicar primeiramente o seguinte. Deus ele se revela aos homens. Parte de Deus, sempre parte dele, a iniciativa de revelar-se aos homens. Ele revela aquilo que ele quer, para quem ele quer, na época que ele quer. Deus é soberano nas suas escolhas. E uma coisa que é ponto comum entre todos os cristãos é que a revelação de Deus, que a igreja chama de revelação pública, ela foi concluída com a morte do último apóstolo. Você tem a revelação de Deus no Velho Testamento, vai acontecendo ali com Abraão, Moisés, profetas, tudo. E o cume da revelação é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Verbo divino vem em carne e se revela à humanidade. Revela quem é o Pai. Não haverá outra revelação. Jesus ele é a plenitude da revelação de Deus. Aquilo que Deus desejava nos revelar foi revelado. Essa é a revelação pública. A igreja chama de revelação pública. Jesus ele morre, ressuscita. Os apóstolos continuam a obra dele. Os apóstolos continuam sendo canal de revelação da graça de Deus ainda até a morte do último apóstolo, e com a morte de São João cessa a revelação pública. Essa revelação pública ela está contida na Bíblia Sagrada, na Sagrada Tradição Apostólica, e aí começa a nossa divergência com os protestantes, a Sagrada Tradição Apostólica, e também através do magistério apostólico da Igreja. Os protestantes seguem unicamente a Bíblia Sagrada. Para eles faltam duas outras colunas da revelação de Deus, que é a Sagrada Tradição Apostólica e o Sagrado Magistério. Temos que deixar claro uma coisa. Todo católico tem que saber isso aí, tem que estar no seu sangue. Não há nenhum tipo de divergência entre essas três colunas da revelação de Deus. Então não se trata de dizer, não, mas a revelação está contrariando a Bíblia. Né? Então a tradição está contrariando a Bíblia. Então ela não é tradição apostólica. Se algum tipo de doutrina, se algum tipo de ensinamento da igreja fosse contrário à Bíblia, ele não seria tradição apostólica. Então as três estão entrelaçadas. Isso vale para o magistério também. O magistério ele não cria doutrinas, mas cabe ao magistério da igreja interpretar a tradição apostólica da forma correta e a Sagrada Escritura. Vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica ele fala sobre isso. Aqui no número 66. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explícita por completo. Cabe à fé cristã captar gradualmente, ao longo dos séculos, todo o seu alcance. Isso aqui é primordial para que você viva a sua catolicidade. Vejam, os protestantes eles se baseiam no conceito de sola scriptura. Então, a Bíblia para eles falam isso abertamente, tá? A Bíblia para eles é a única fonte de fé e moral. Está na Bíblia, é válido, não está na Bíblia, não é válido, acabou. E o sola scriptura protestante também contempla o seguinte, que só você pode interpretar o que está na Bíblia. Você pode até ouvir o pastor falar, ouvir A ou B, ler um livro, mas é entre você e a Bíblia. Esse foi um grave erro de Lutero. Um dos graves erros de Lutero, que vamos falar futuramente em algum vídeo. Mas é entender que a Bíblia era uma coisa fácil de ser interpretada,
todo mundo interpretaria igual a ele. Depois ele até percebeu que as coisas não estavam caminhando como ele imaginava. Então, na espiritualidade protestante é o seguinte: está aqui a Bíblia, estou aqui eu leio, eu entendo. Posso até buscar o auxílio de alguém, mas eu leio e eu entendo. Veja, a própria pluralidade, multiplicidade de igrejas protestantes que foram surgindo já comprova que isso aí é completamente falho. Completamente falho. Porque se a Bíblia é tão fácil de ser interpretada, por que há milhares de opiniões diferentes a ver sobre o mesmo versículo? Tá? Então, a revelação pública que a igreja entende, ela contempla a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição Apostólica e o magistério da igreja. Não haverá outra revelação. Isso tem que estar muito claro. Já Deus revelou tudo para nós? Não, claro que não. Deus é imenso. Não há como Deus revelar tudo para nós. Mas aquilo que Ele desejava revelar para a nossa salvação já foi revelado. Só que é o seguinte: a compreensão dessa revelação cabe à igreja. Jesus ele foi sábio em deixar a sucessão apostólica na sua igreja para que aquela verdade já revelada pudesse ser compreendida ao longo do tempo. Não se trata de eu ficar revendo e revendo uma doutrina. Não, se você olhar toda a história da igreja, sempre há um caráter sempre ascendente na compreensão da revelação. A Trindade, a Santíssima Trindade é um exemplo muito claro disso. A Bíblia não fala Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, consubstancial a Pai. Não fala nada disso. Isso aí vem depois, quando a igreja vai compreendendo melhor a realidade da encarnação, quem realmente é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso após muito debate, isso após ser atacada por muitas heresias. E a igreja vai compreendendo e explicitando isso de uma forma mais clara. Então, havia muitas questões que a igreja veio se confrontar com o passar do tempo, que não existiam no tempo dos apóstolos. Então os apóstolos sabiam que Jesus era Deus? Claro que sabiam. Sabiam que Jesus não era uma criatura? Claro que sabiam que o Espírito Santo era Deus? Sabiam. Mas não havia uma linguagem clara para explicitar isso. E não havia um questionamento sobre isso ainda. Então esses questionamentos foram aparecendo. Deus ele não nos deixou órfãos. Ele deixou na igreja essa graça especial de poder, de forma infalível, apesar de existirem homens falíveis, de uma forma infalível o magistério da igreja foi definindo, vendo aquilo, isso aqui realmente é o que a palavra de Deus está falando, isso aqui realmente é a Sagrada Tradição Apostólica, e desenvolvendo sua teologia. Então, uma das grandes diferenças que existe entre os católicos e os protestantes é isso: a maneira de um católico ler a Bíblia, de um católico estudar a fé cristã é muito diferente da forma protestante. Eu falo isso porque existe aquele erro de muitos católicos de quererem protestantizar o seu estudo da doutrina católica. Eu uso muito Bíblia nas minhas palestras, mas muito mesmo. Mas eu uso muito catecismo também, para estar em sintonia com o magistério da igreja. Tá? Então isso é a revelação pública. A revelação pública ela é imutável e não virá mais nenhum tipo de nova revelação. Qualquer pessoa que apareça falando que teve alguma visão de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, de não sei o que e tal, e de repente ela transmite alguma coisa que é contrária à revelação privada, isso é descartado de imediato. De imediato. Ah não, apareceu uma pessoa, como eu já vi caso aí, que usava até roupa de freio, não era católico não, dizendo que tem mensagem de Nossa Senhora, e essa pessoa, eu não estou com dado aqui de quem era, ele contrariava, ele não era obediente à igreja. Ele nem perdeu tempo procurando saber disso. Era um herege, pô. Era um herege, picareta, qualquer coisa que você quiser dizer. Ele não pode trazer uma nova doutrina. Não, a Nossa Senhora apareceu dizendo que existe reencarnação. Acabou. Acabou, é mentira. Tá? Então, revelação pública. E um detalhe, a revelação pública você é obrigado a acreditar. Entenda isso bem claro. Você não tem o direito, como católico, de contradizer a revelação pública. Não, eu acho que Jesus não é Deus. Não, eu acho que Jesus não está na Eucaristia. Não, eu acho que Nossa Senhora não é assunto ao céu. Não, não, você tem que acreditar. São dogmas da igreja. Certo? Não é essa escolha. Se você toma a decisão já falei no vídeo anterior, de escolher aquilo que você vai crer na igreja, você é um herege. E está muito clara essa ideia. Já e revelação privada?
Vejam só, número 67 do Catecismo. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. Frise bem isso. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Isso aqui é claríssimo para nós como católicos, pessoal. Revelações privadas, a igreja está abarrotada delas, está abarrotada muito, mas é muito mesmo. Tá? Citando um exemplo que eu tenho aqui, você veja, por exemplo, um bem recente, Diário de Santa Faustina, tá? Muito conhecido. Tenho o maior amor, eu estou lendo esse diário ainda, tenho o maior carinho por Santa Faustina, em que Jesus se revela a uma freira polonesa, né, Faustina, fala da sua misericórdia, fala do seu desejo de que sua santa misericórdia seja espalhada pelo mundo e revela-se por meio dessa imagem, uma imagem que ele quer que seja venerada. Então, esse aqui, por exemplo, é um exemplo de revelação privada. As revelações privadas, pessoal, por mais que isso possa talvez à primeira vista parecer estranho o que eu vou dizer, elas não nós não temos obrigação de acreditar nelas. O que a igreja faz quando está diante de uma revelação privada? Só antes de eu responder isso, você vai ver isso com inúmeros santos da igreja, santos que viram o purgatório, santos que viram o céu, santos que viram o inferno, santos que viram Nossa Senhora. Você vê as inúmeras aparições de Nossa Senhora, assim aconteceram em Lourdes, em Fátima, em vários lugares do mundo. Tudo isso é revelação privada. O que a igreja faz quando ela é comunicada que está acontecendo algum tipo de revelação privada? Ela verifica, observa com calma, e ela vai verificar quem é aquela pessoa, ou aquelas pessoas que estão alegando estar recebendo algum tipo de revelação, qual o conteúdo da revelação, se isso não está contrariando a revelação privada ou pública da igreja, os dogmas da igreja, se essa pessoa está sendo obediente e, sobretudo, quais os frutos que estão vindo desses eventos. A pessoa está ficando fanática, a pessoa está ficando desobediente. Então a igreja avalia isso. Por isso que demora tanto tempo para que a igreja possa dar um parecer sobre revelações privadas. O caso, por exemplo, de quem já leu o Diário de Santa Faustina, a obra de Santa Faustina chegou quase a morrer. Em algum lugar chegou a ser proibido a devoção à Divina Misericórdia. E Santa Faustina, em vida, ela relatou que isso iria acontecer. Hoje, meu Deus, eu fico maravilhado quando eu leio esse diário. Hoje você vê como a Divina Misericórdia se espalhou pelo mundo todo. Uma obra pequenininha, veio de uma feira simples, muito simples, da Polônia. Mas a igreja fez o quê? A igreja fez a obrigação dela. A igreja procurou investigar, ver. Isso foi até bom, esse período em que a Divina Misericórdia acabou sendo... Foi tipo, a devoção foi estancada durante algum tempo, porque permitiu que eles verificassem aquilo que realmente veio de Santa Faustina e o que era ruído que foi aparecendo no meio do caminho, né? Então a revelação, a igreja verifica, constata que não há nenhum risco de fé para os fiéis e libera a devoção. Mas jamais a igreja assina embaixo. A igreja não assina embaixo, pessoal, nem mesmo as aparições de Fátima. Por quê? Porque são coisas diferentes. Uma coisa são os dogmas da igreja, uma coisa é a revelação pública da igreja, uma coisa são as revelações privadas, que, como o catecismo fala aqui, elas não vêm para corrigir ou completar. Elas vêm ajudar você a viver aquela devoção naquele momento específico da história. Quem tem algum tipo de devoção, como o Sagrado Coração de Jesus, Divina Misericórdia, vê as aparições de Nossa Senhora, que a igreja já reconheceu, tal, você vê que aquilo ali ajuda você a viver aquele período da história como católico. Então, eu espero que tenha sido bem claro para você.
que sempre que você estiver falando de revelação pública e privada, saiba bem a diferença. E entenda, o fato da igreja não exigir que você acredite, eu aconselho você a confiar no discernimento da igreja. Então, Nossa Senhora de Guadalupe, o próprio Santo Sudário, tudo, ninguém é obrigado a acreditar. Eu acredito, porque eu confio no juízo da igreja. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Espero ver vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, rezem por nós. E se você gostou do vídeo, dê o seu like para melhorar a relevância do nosso vídeo e nos ajudar a propagar o nosso trabalho, sempre levando a fé católica àqueles que precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.